Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um canal, tá certo? Professor Vinícius, e estou aqui para resolver mais um exercício com vocês envolvendo áreas de figuras, tá bom? Eu ainda estou um pouco nessa pegada de geometria para poder deixar essa explicação de uma forma mais completa possível para vocês, tá bom? Vamos lá pessoal, eu sei que calcular área na sua essência é muito fácil, porque você já tem a fórmula padrão e a partir daquela fórmula você vai desempenhar o cálculo, tá bom? Só que sempre tem aquelas questões que vai pegar você desprevenido e que às vezes por um pequeno detalhe faz você errar a questão inteira, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá para essa questão aqui, tá bom? Para você ver um tipo de questão desse que eu falei para vocês, tá bom? Antes de eu resolver essa questão aqui, vamos relembrar alguns detalhes, tá bom? Se você tem um trapézio qualquer, um trapézio como esse, tá? O trapézio, pessoal, geralmente ele é a figura mais diferente da gente calcular a área. Por quê? Porque o trapézio, quando a gente vai calcular a área, ele, diferente das outras figuras, ele não tem uma base, ele tem duas. E para calcular a área de um trapézio, a fórmula que nós temos é essa aqui, ó. A área é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então sempre o primeiro passo é você saber identificar cada um desses elementos. Por exemplo, aqui nessa figura, se você for olhar com calma, você vai ter o quê? Você vai ter que o 20 ele é a base maior desse trapézio, o 15 é a base menor e a altura, consequentemente, é o 10. Então, depois que você já definiu quem é cada um, já distinguiu quem é cada um, você vai para o seu cálculo. Então, aqui, a área desse trapézio seria quem? Base maior, que é 20, mais base menor, que é 15, vezes a altura, que é 10, tudo dividido por 2. Então, por ordem de prioridade, né? 20 mais 15, 35 vezes 10 sobre 2, tá bom? 35 vezes 10... dá igual a 350 sobre 2. Então a área desse trapézio aí seria igual a 175. Como os lados são centímetros, são 175 centímetros quadrados. Então, beleza, Vinícius, é muito fácil calcular a área de um trapézio. Beleza, mas nem todas as questões, pessoal, é fácil assim. Tem algumas que podem vir com algumas pegadinhas e acabar fazendo com que vocês cometam erros bobos, tá bom? Por exemplo, essa que eu coloquei aqui no quadro, que aqui a gente vai realmente resolver nesse vídeo. Tá aqui, ó. Calcule o valor de x no trapézio a seguir. Então aqui ele deu um trapézio, tá bom? E observe que esse trapézio aqui, a forma que ele está distribuído, já é bem diferente desse aqui, pessoal. Muitas vezes, a galera quando chega numa prova e vê uma figura dessa, já desiste, pensando que é coisa do outro mundo. E às vezes não é, tá bom? Mas você tem que ter um pouquinho de atenção, tá bom? Vamos lá. Quando eu resolvi essa aqui, perceba que antes de eu substituir na fórmula, a primeira coisa que eu precisei foi fazer o quê? Exatamente, eu tive que definir quem era cada um desses elementos. Quem era a base maior, quem era a base menor e quem é a altura. E pessoal, essa é uma sugestão que eu dou para todos os meus alunos. Antes de você tentar partir para o cálculo, dê uma organização para o que você está fazendo, tá bom? Porque às vezes você vai tentar fazer toda essa organização de cabeça e pessoal, às vezes as informações elas fogem. Então, se você não tiver calma e organizar a sua informação, você pode acabar perdendo detalhes, tá bom? Mas Vinícius, eu tenho que fazer rápido. Mas às vezes é melhor você demorar um pouquinho mais e acertar do que querer fazer às pressas e perder, não é? Então vamos lá. Vamos primeiramente aqui definir cada um dos elementos, tá bom? Quem é a base maior, quem é a base menor e quem é a altura, tá bom? Então vamos lá. Olhando para essa figura aqui, pessoal. Observe que esse trapézio, diferente desse, tá? Esse aqui, ó, ele já vem da forma convencional, né? A base maior e a base menor. Nesse caso aqui, esse trapézio, se você for analisar, ele está de cabeça para baixo, vamos dizer assim, tá bom? E nesse caso aqui específico, ó, essa base aqui que tem aqui embaixo, ela não seria a base maior. O valor desse x seria a nossa base menor. Então vamos lá. Até aqui eu já sei que a base menor vai ser quem? A base menor vai ser x. Então, se esse lado é a base menor, consequentemente, esse lado aqui de cima, ele tem que ser quem? Ele tem que ser a base maior. Só que, Vinícius, a base maior, se você for reparar aqui, ela não está dando completamente, tá vendo? Ela está somente dando esse pedacinho. Quem vale? Qual é esse pedaço? E qual é esse pedaço? E são esses detalhes que muitas vezes fazem o aluno perder a questão, tá bom? Então, o que você vai ter que prestar atenção aqui? Vamos lá. Primeiramente, tá vendo que essa base aqui, ó, que mede x, ela é exatamente do mesmo tamanho desse pedaço aqui? Então, por conclusão,
essa interrogação aqui, ó, ela some, porque se esse pedaço aqui mede x, automaticamente esse pedaço aqui, ó, também vai ter que medir x. Beleza, uma das interrogações eu já descobri, falta só descobrir quem? A outra. Como é que eu faço para descobrir a outra, pessoal? Aí você vai ter que ter um pouquinho de conhecimento sobre os ângulos, tá bom? Olha para cá. Tá vendo que aqui eu teria um trapézio, que esses dois ângulos aqui da base maior, eles são iguais? Isso significa, pessoal, que aqui eu tenho um trapézio isósceles, ou seja, um trapézio que ele vai ter esses dois lados iguais e também vai ter esses dois ângulos iguais. Só que o que isso significa pra gente aqui, pessoal? Significa, ó, que esse triângulozinho que está sendo formado aqui, ó, preste atenção, e esse outro triângulozinho aqui, pessoal, eles são congruentes, tá bom? Ou seja, eles vão possuir mesmas medidas. Logo, se eles possuem mesmas medidas, o que significa, Vinícius? Que se esse pedaço aqui, ó, mede 2,5, obriga esse pedaço aqui, ó, também medir 2,5. E dessa forma, eu vou conseguir descobrir agora, ó, o tamanho da base maior. Concorda comigo que a base maior é só eu somar agora esses três pedaços? Então, somando esses três pedaços, quem eu teria? Eu teria x mais 2,5 mais 2,5 dá o total de 5, tá bom? Então, a minha base menor é x, a minha base maior é x mais 5, tá bom? Eu espero que tenha dado para entender essa lógica bem clara, tá, pessoal? E, além disso, a minha altura aqui, né? A altura de um trapézio sempre pode ser dada aqui dentro ou aqui fora. Nesse caso, a altura foi dada aqui fora, tá bom? É igual a 3,5 centímetros, tá bom? Então, ó, já sei a base maior, já sei a base menor, já sei a altura. E aí, para poder resolver essa questão, aqui ficou faltando uma informação, tá bom? Qual a informação que está faltando, pessoal? Ele já especificou que a área desse quadrado mede 21 centímetros quadrados. Desse trapézio, quer dizer, mede 21 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Perceba aqui que eu já sei quem é a minha base menor, eu já sei quem é a minha base maior, já sei quem é a altura e, ao mesmo tempo, já sei que a área mede 21 centímetros quadrados, tá bom? A partir de agora, galerinha, é só eu fazer o quê? É só eu aplicar esses valores na fórmula, tá bom? Se eu aplicar cada um desses valores aqui nessa fórmula, eu vou conseguir fazer o que a questão pediu, que é o quê? Descobrir o valor de x. Então vamos lá. Olhando aqui para a fórmula, quem é a minha área? A minha área é igual a 21. Então 21 é igual base maior mais base menor. Quem é minha base maior? É o x mais 5 mais quem? Mais x. Vezes a minha altura, que nesse caso é 3,5. Tudo isso dividindo por 2. Pronto. A partir daí, basta fazer o que, galerinha? Basta resolver essa equação aqui, tá bom? Vinícius, essa equação é difícil. Não é, pessoal. Vamos lá com calma, tá bom? Primeiro passo. Esse 2 que está dividindo, eu vou jogar ele para o outro lado, multiplicando. Então aqui ficaria 21 vezes 2 igual. Vamos resolver aqui dentro? X mais x dá igual a 2x mais 5 vezes 3,5. Resolvendo as multiplicações, 21 vezes 2, isso dá igual a 42. E aqui, pessoal, basta aplicar a propriedade distributiva. 2x vezes 3,5, 2 vezes 3,5 dá igual a 7, tá bom? Mais 5 vezes 3,5, se você colocar aí no cantinho do seu papel, você vai perceber que o valor disso aqui é igual a 17,5. Pronto, agora é só terminar de resolver a equação. 17,5 é positivo, trago para o outro lado, negativo. 42 menos 17,5, que é igual a 7x. 42 menos 17,5, pessoal, isso vai ser igual a 24,5, tá bom? Igual a 7x. Para finalizar, esse 7x que está multiplicando, eu vou trazer ele para o outro lado, dividindo. Então, eu vou continuar aqui, ó, pela questão do espaço, tá bom? Então, vai ficar
24,5 dividindo por 7 é igual a x. Se a gente efetuar essa divisão, tá? Bom, deixa eu efetuar o cálculo para vocês aqui no cantinho, né? Eu tenho 24,5 dividido por 7, tá bom? Pessoal, é o seguinte, como aqui tem uma casa decimal, eu vou trocar essa casa decimal por um zero aqui, tá? Como aqui tem uma casa atrás da vírgula, eu vou colocar um zero aqui. Então aqui vai ser equivalente a quem? A 245 dividido por 70. No caso aqui, o que chega mais perto é 3, porque 3 vezes 70 dá 210, sobrando 35. Sobrando 35, não dá para dividir para 70, acrescenta um zero, por esse zero, uma vírgula, 350 para 70 dá exatamente 5. Logo, chegamos à conclusão que o x aqui vale quanto, pessoal? X vale 3,5 centímetros, tá bom? E é isso, pessoal. Eu sei que calcular área proporciona para vocês questões fáceis como essa, mas nem todas as questões são fáceis. Vocês também vão encontrar muito questões como essa aqui, tá bom? Qual foi meu propósito aqui para vocês, pessoal? Mostrar que calcular área muitas vezes vai ser preciso que antes de você resolver a questão, você pare um pouco, respire e tente entender aquela figura, tá bom, pessoal? Porque se você não entender a figura, você pode acabar por um pequeno detalhe errando tudo, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tive que primeiro definir com detalhe cada uma das suas variáveis, né? Quem era a base maior, quem era a base menor, a altura, para só depois eu pensar em substituir na fórmula, tá bom? Eu sei que muitas vezes os alunos não têm a paciência e a calma para fazer essa reflexão. Mas se você não tiver, infelizmente, a chance de você errar vai ser muito grande, tá bom? Então, respira, calma, que uma questão como essa, que parece ser do outro mundo, na verdade tá aí, ó, bem simples. Foi mais difícil você parar e respirar para ver quem são os seus elementos do que o cálculo em si, tá bom? E é isso, pessoal, eu espero ter ajudado vocês mais uma vez, tá bom? E antes de eu encerrar esse vídeo, vou pedir para você aquele like na confiança, tá bom? Que eu te ajudei. Vou pedir que você se inscreva no canal para me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, que assim como você, provavelmente precisa aprender um pouco mais para quando chegar a prova, você não cometer erros bobos, tá bom? E é isso, obrigado pela atenção. Tá aqui o quadro mais uma vez para você poder fazer suas últimas observações. Valeu!